Gente, eu tô tão feliz, sou fã dessa mulher maravilhosa, Érica Coimbra. Obrigada por ter vindo. Pra mim, dispensa apresentação, mas vou te apresentar. Vou fazer isso pra você que não conhece, que deve ser uma loucura. Ela é mineira de BH, que eu falo que os mineiros dominam o mundo, mas enfim. Você é mineira de BH, atleta, jogadora de vôlei, medalhista olímpica, dona de vários títulos e a maior pontuadora da Superliga. Mulher, obrigada por ter vindo aqui, uma honra. Ai, obrigada a você, Feliz né? demais de ter você aqui. Me conta, desde o começo, como que você pensou em ser uma atleta? Então, primeiro, né, gente, tô aqui nervosa, me acalmando, porque eu sou fã da Giane, tinha caderno na escola, na capa dela, tem uma história muito boa. Eu e minhas amigas, a gente juntava os cadernos, e acabava o ano, a gente, cara, guardava a capa. Era uma Eu coleção, já né, era que sua fã, fazia. então, já mais de 20, mais de sei lá quantos anos, né, que a gente vai ficando velho, mais de 30 anos, imagina Então isso. pinto no lixo hoje, gente, olha só. Hoje eu não durmo, real, não durmo. Então, a gente é fã. E é um prazer estar aqui com você também, te conhecendo pessoalmente. Obrigada, fico feliz. Agora, voltando à minha história, então, eu comecei no vôlei em BH, né? Sou de BH, sou nascida lá. Assim, não tenho atleta na família, né? Não tenho nenhuma história de atleta, mas sempre fui uma criança que tinha muita energia, né? Hoje a gente tem muita, né, muita informação sobre crianças, né, hiperativa, mas naquela época não se tinha muito. Então, minha mãe não pensava em me colocar no esporte. Então, ela achava que tinha que estudar, só que toda escola dava um problema. Aí, Por aí ser no imperativa. porque as pessoas, né, se você faz bagunça o tempo inteiro, você fala, você quer se movimentar, tipo, eu tô na cadeira aqui, tem esse pouco, o italiano que eu vou baixar a mão daqui a pouco. Te En entendo, amiga, te entendo. então, tinha aquela história: "O que que eu vou fazer com essa menina? O que que eu vou fazer?". Ninguém achava nada o que fazer. Aí depois, em 92, o Brasil ganhou a medalha olímpica, né, a primeira medalha do vôlei em Barcelona, e aí o vôlei ficou um pouco mais conhecido. E aí eu acabei trocando de uma escola, fui para uma outra, porque eu já tinha dado problema nessa. Aí troquei de uma escola, fui para a escola Pedro Guerra, que é na região de Venda Nova, em BH. Chegou lá, eu tinha um amigo Carlos. Conheci o Carlos, que é meu amigo até hoje, né, grande amigo. O Carlos amava vôlei. Então ele sempre falava: "Ai, vamos assistir o time da escola, vamos ver como é que tá lá, tem um time, eles disputam um campeonato, você é alta, vamos ver". Eu falei: "Não, minha mãe não deixa", minha mãe nunca deixava eu ficar depois do horário, porque eu poderia, né, tacar Sim. fogo na escola, enfim, qualquer coisa desse tipo. Gente, Então, a mulher, a a preocupação minha da mãe mãe. 5 horas, você tinha que estar em casa 5h15. Não é de acontecer alguma coisa com ela, é dela aprontar alguma coisa, a preocupação da Eu mãe. causar na escola. E o Carlos sempre amou vôlei, e ele falar insistiu, insistiu, um belo dia eu fiquei. E aí, que gente, parece bem fake, né, mas é uma coisa bem, assim, que aconteceu comigo, assim, parecia que era predestinado aquilo. Eu entrei no ginásio, eu olhei o vôlei, falei assim, parecia que uma mágica, eu me senti normal, assim, eu me senti no meu nicho, eu falei: "Nossa, todo mundo é do meu tamanho", sabe, porque você normalmente tem 13 anos, 1,80 m, né, gente, na escola você é um ser Eu estranho, sei. só de joelho, então você sofria uns bullying e a gente também não tinha informação em 92, 3, né, a mãe fala Zero. contava pra minha mãe, ela falava: "Resolve na escola". Então a gente foi criado assim, e ali, imediato, eu fiquei apaixonada com vôlei, com a estética. Cheguei em casa correndo e pedi meu pai uma joelheira. Joelheira é uma proteção que a gente usa né, no Sim. joelho, que dá um charme, é toda bonitinha. Falei: "Pai, eu quero uma joelheira, quero uma joelheira". Meu pai nem sabia o que é isso, não tinha nem noção que era uma joelheira. "Que isso, menina, joelheira?". Falei: "Pai, é uma joelheira, vou trazer pra você ver". Aí no outro dia peguei na escola da amiguinha lá, pedi da menina do time, toda determinada. Falei: Porque não "É tinha essa, pai". Google pra dar, né, gente, nessa época. Exato. Aí era uma marca que eu nem sei se existe hoje mais, a Realtex azul, nã bolinha, mostrei para meu pai: "Eu quero essa". E meu pai não entendia porque que eu queria aquela. Uhum. Aí ele me trouxe uma que ele podia comprar, não tinha nada a ver com aquela. Era branca, sabe, porque a outra era muito mais cara, e falou: "Tem essa". Aí eu peguei, que era uma branquinha, pequenininha, cheguei perto, falei: "Pai, é essa mesmo". Corri na escola, fui falar com o treinador do time. Falei: "Olha, eu comprei uma joelheira. Você pode me dar uma oportunidade de jogar no seu time?". Seu time tinha 13 anos. 13, quase 13. Aí ele olhou, ele ficou impressionado, né, ele conta, né, hoje pra gente, aquela menininha pedindo, né, aquela coisa pra jogar no time, um time que já era da escola, já era bom, era um time, sabe, que era difícil de Sim. entrar. E aí não tinha vaga mais, enfim, ele falou: "Olha, nesse momento eu não tenho vaga, mas se surgir alguma, eu vou abrir uma seleção pra escola esse ano". Enfim, naquele ano aconteceu de uma das meninas do time engravidar, que infelizmente escola pública isso ainda acontece muito, né, crianças engravidando. E aí surgiu a oportunidade
pra mim naquele momento. Que aí ele abriu uma vaga pra mais ou menos umas 100 meninas da escola fazerem teste. Aí passavam 3 e eu entrei nessas 3, tipo de modelo, sabe? Me senti Gianna Mulher! Bertoni. Ai, E aí eu passei, só que eu nunca tinha jogado nada. nem educação física na escola, Não, era nada? mais queimada. Entendi. Mineiro, na roça era mais queimada. Basquete. O vôlei naquela época ainda era um esporte de elite, né? Não era um esporte que se incentivava a fazer, porque não era um esporte, né? Futebol, essas Uhum. coisas que dava muito dinheiro para mudar uma vida. Enfim, mas foi minha paixão imediato. Aí consegui fazer o teste em 3 meses. Eu comecei a ser titular da equipe, comecei todo mundo a conhecer a Érica do vôlei, aquela menina. E aí, mais ou menos uns 6 meses, o Mackenzie Sport Clube, que é um clube que já é federado, me convidou para fazer parte. O Mackenzie é um dos clubes que mais, né, revelam a Sheila Sim. do vôlei, que é uma craque que acabou de se aposentar aí. Enfim, N jogadoras. A Gabizinha, que está na seleção. Então é um clube que faz. E aí eu fui pra lá. Só que ela era muito profissional. Tipo, cheguei lá, primeiro, saí da Zona Norte e fui viver na Zona Sul, com meninas, teoricamente, que tinham um nível, né, financeiro muito maior que o meu, para aquele momento. Eu era um bicho do mato, né? Eu vinha, imagina, Belo Horizonte em 93, né, gente? Aquela assim, eu amo BH, mas era bem. Menos informação chegava lá. Então era uma convivência que para mim foi uma escola na vida também. Aí eu comecei a conviver com aquelas meninas, mas o primeiro contato, você falava: "Nossa, mas eu quero aquele tênis", você começa a ver é um outro mundo. Você tem né, uma Sim. mentoria ali ao vivo daquilo que você quer para sua vida. Só que naquelas condições, e menina, você não tem muita noção ainda. Aí eu falei: "Não, eu vou jogar, vou voltar, não vou conseguir conviver no meio dessas meninas", que aí você começa a ver um meio social que era diferente, que você não ia conseguir por causa você começa a ter a sua insegurança. E aí decidi não jogar mais, aí parei. Só que eu era na época um fenômeno mesmo assim, da idade, né, então a treinadora, que é a Regina Carvalho, depois de uns 2 meses foi atrás de mim, do meu pai, da minha mãe, falou: "Ela tem que vir". Aí eu falava: "Não, caí no buraco, não posso ir, quebrei o pé", inventava 1000 histórias. Mentira que você se sentia mal ali. Porque era um ambiente que eu não tinha nenhuma, era um ambiente novo, tipo, imagina você vai Zona Norte em BH é uma região, né, mais pessoas menos informadas, mais pobre, classe C, aí você vai pra uma A, onde todo mundo é patricinho, todo mundo, entendeu, tem os melhores carros, as melhores roupas, isso na cidade pesa muito, né. Ah, você era uma criança. Hoje em dia não. E você ficava com medo, porque você não tinha aquela informação, eu não chegava em casa e contava pra minha mãe, eu guardava pra mim. Então tudo aquilo resolvia dentro de mim. Eu tinha essa personalidade, né, então você ficava com medo, com vergonha, você queria proteger as pessoas, você falava: "Ai, como que meu pai e minha mãe vão participar desse meio?". São 1000 coisas que passam no momento, né. E aí ela foi atrás de mim, a Regina, me colocou numa salinha lá no Mackenzie, falou tudo que eu ia ser na vida. Ela falou: "Você vai ser". Isso foi em 94, né, já. Ela falou: "Você vai ser, tipo, jogadora olímpica, você vai disputar a Olimpíada de Sydney". Eu falava: "Não, eu sou muito nova em Mentira. Sydney. Você é uma das melhores". Ela me fez acreditar naquilo que eu já acreditava. Então, dali em diante, eu troquei o disco. Aquilo que eu achava que não tinha nada a ver comigo, eu achava que tinha tudo a ver comigo e que eu era a porta de esperança da minha família, de também ter oportunidade cultural, não é nem financeiro, de poder viver esse lado, de saber que você tem o direito, sabe? Não importa da onde você vem, o importante é o que você se cria, o importante são as oportunidades que te dão e as oportunidades que você agarra. Então aquele medo de antes de ser a menininha, né, Sim. de um bairro simples, que está vindo para uma outra cultura, que tinha medo me transformou. E justamente o esporte, né, porque eu acho que quando eu comecei a ter o esporte, que o esporte começou a me tirar, né, daquele mundo que eu não achava que eu era gigante, que eu era feia, que eu era magra, que eu enfim, você acha uma merda nessa idade, né, falando a verdade. Então o esporte transformou isso em mim, em confiança, e me preparou para outros desafios que iam vir Mulher, você depois. teve 2 anjos da guarda, eu acho, aí, eu vendo. O Carlos, é É, Carlos, o não Carlos, é? que é meu amigo até hoje, que eu Que sempre ele é falo dele. apaixonado, que entrou na tua vida, que te mostrou um lugar que era o teu mundo. Sim, exato. E ela, que Que foi uma mãezona pra Que você, me que fez acreditar, que te me deu um buscava apoio. assim, me buscava de carro, levava em casa, sabe, ela fazia, ela eu tive todo esse suporte ali, graças ao esporte, graças à Regina, graças ao Bernardinho que veio depois, então, você vai, e ali eu comecei a me construir. E aí foi muito rápido, aí desse ponto que eu comecei em 94, 1 ano depois eu já era da seleção brasileira infanto-juvenil, fui a melhor atacante sul-americana. Aí o ano seguinte eu fui para o mundial infanto-juvenil,
foi melhor jogadora. Foi uma coisa, assim, meio meteórica, né. Enfim, aí foi acontecendo as coisas, e quando eu vi eu já estava na seleção principal, assim, aí esse momento foi um pico, assim, sabe. Minha cabeça mudou e com aquilo veio vindo o talento, o trabalho, enfim, Você se tudo junto. permitiu estar ali também É, e eu ser a melhor. acreditei, né, eu acho que é isso que a gente precisa, né, fazer com as crianças, porque a gente às vezes insiste nesse ponto, é fazer acreditar, porque Você problema quem tem é pode. adulto, gente, criança você que cria ela, você que constrói ela, entendeu. Então se ela tem essa oportunidade, ou no esporte, né, ou na arte, ou enfim, onde ela quiser, onde ela se amar e se sentir bem, eu acho que essa Agora, oportunidade mudou a vida, né, de mim, da minha família, de todos que estavam ali em volta. teu pai então, mas você falou que eles não conheciam nada, até que você falou uma joelheira. Como que foi pra eles quando você falou que ia estar jogando num time Sim. federal e tal? Sim. É, time então, meu pai e minha mãe sempre estiveram do meu lado, são meus parceiros, sabe, são quem me deu a educação que eu tenho dentro, né, da simplicidade deles, são meus exemplos, né, de trabalho, de persistência. Mas naquele ano de 96, quando o Bernardinho foi até Belo Horizonte para conversar com a minha família, para tentar me trazer para a equipe dele, já era profissional, meus pais não queriam que eu saísse de casa. Primeiro, eles achavam que o vôlei não tinha, né, estava construindo o vôlei, não era um esporte que ia te dar dinheiro, que ia mudar a sua vida. Ia te dar princípios, outras coisas que para mim hoje eu vejo que né, são mais importantes. Mas na época não era o sonho deles, eles queriam que eu estudasse, Sim. que, né, que eu tivesse uma vida melhor que eles acreditavam que aquela fosse a oportunidade. Então naquela sala com o Bernardinho chegou, meu pai não queria que eu fosse para Curitiba com ele, né, no time dele. E eu falei a mesma coisa naquela sala, eu, né, virei um monstro gigante, virei e falei: "Pai, se eu não for, eu vou fugir de casa". Aí ameacei ele, falei: "Vou fugir, pai", toda cheia de personalidade, né, eu já tinha ali Quantos anos? 16. "Se você não Hum, me deixar, eu vou fugir", aquela coisa de adolescente meio, né, rebelde. Mas na verdade é porque eu queria que ele deixasse, né, mas ele tinha os medos deles, que hoje eu entendo. normal. E ali eu enfrentei, aí eu lembro até porque no dia que eu fui para Curitiba, né, que eu fui para o aeroporto, com a Mini, né, eu era uma criança ainda, com uma Mini no braço, com tênis da Fernanda Venturini, que era a esposa dele, que era minha ídola, né, no esporte naquela época, que eu via aí eu comecei a chorar no aeroporto da Pampulha, eu chorava, chorava, falava: "Pai, eu não quero ir". Agora eu virei a menina, né, na hora que chegou O medo. a mala, lógico, eu ia para o mundo, né, ali, eu Sim. sabia. Aí meu pai me pegou no canto e falou assim: "Olha, agora você vai, de qualquer jeito, você não me desrespeitou na frente do Bernardinho, nem que você chegue lá, se apresente e volte", entendeu. E ali eu entendi, aí eu falei: "Tá, eu vou até lá, converso", enfim, Tem mas que ter um aí comprometimento também. Você exato. falou que quer ir, então vai, Exato. E depois você ainda volta. ameacei ele, né: "Vou fugir, vai ter que deixar eu vai ter que assinar de qualquer jeito". E ali eu fui, assim, mas foi bem difícil aquele dia. Mas eu também dou graças a Deus que eu tive toda uma estrutura, entendeu, porque Sim, o Bernardinho cuidou de mim, eu morei na casa dele com a mulher dele, né, o time cuidava de mim, então por isso que eu acho que a gente tem que cuidar dos jovens atletas, sabe, a importância dos sim, pais, de ter pessoas que te ajudam psicologicamente, porque seu mundo, né, faz uma chave muito louca, eu acho que você deve saber um pouco, você também sim. saiu, foi morar fora talvez, então é um mundo que muda. Mas graças a Deus que mudou também, né. É difícil, mas vale tudo, tudo, tudo. A gente nem começou a falar, tem muita coisa pra falar, mas eu já vou numa polêmica, porque eu vi uma entrevista tua que você teve que provar questão de gênero num Hã. teste. Que foi isso? É, essa Com pergunta. quantos anos que foi? 16 também, 16, 17, 16 para 17, foi no mundial juvenil. Me Não conta. é provar, é porque antigamente ainda existe isso, mas de uma outra forma. As mulheres tinham que provar que são mulheres para jogar, né, um teste de gênero, existia isso e de umas formas muito bruta. Antigamente era pior, que a mulher tinha que tirar a roupa, ficar de quatro, cara, eram coisas absurdas, assim como a gente sofre no esporte ou na vida, enfim, mulher sempre tá enfrentando algum tabu, né. Tem de homem também isso? Não, não existe. Enfim, aí e nesse exame que existia antes, num teste que foi fazer, que é um teste de feminilidade, que é um exame que é sério, lá na época eles faziam, desnecessário, né, Que é acabou de que sangue isso? na minha época já era na língua. Hã. Antes era uma salinha que você entrava, eles faziam tipo uma revisão, como se estivesse entrando na cadeia, sabe, assim, pra Entendi. visitar um preso. Depois foi de sangue e esse meu foi na língua, que já era um ano já perto de 2000 ali, o mundo Uhum. já mudando. E aí nesse teste,
a gente veio a descobrir que tinha acontecido alguma coisa comigo, que eu não podia jogar, que estava ilegal, e aí veio, né, na época você não sabia, eles me tiraram do torneio, e aí eu não sabia de nada, não tinham falado nada. Aí chegou no Brasil, né, eu estava na Polônia, em Gdansk. Aí chegou no Brasil, foi eu, meu pai e minha mãe, eles me deram a notícia que tinham fazido um teste e que tinha algum problema comigo. Ou que eu me dopava com testosterona, ou sei lá, N coisas. Com 16 anos? É, com 16 anos. Sem nenhuma informação. Nem existia tudo isso que existe hoje, nessa. Comprar onde essas coisas dessa época Exato. também, né, amor? E dentro disso, outra porta que o esporte me abriu, né? Dentro disso, eu descobri que eu tenho uma síndrome que chama Síndrome de Morris. Que só acontece entre mulheres, né? Esse assunto sempre mexe um pouco. E aí eu descobri que eu tinha uma síndrome, e dentro dessa síndrome, eu produzia muito testosterona. Eu nunca ouvi Falei que eu falar não ia nessa chorar. síndrome, amor, desculpa, mas é bom falar disso porque você descobriu num teste. Tem muitas pessoas que têm e nem sabem, não fazem ideia É, disso. é porque na época foi bem, Ah, pega um papelzinho pra ela, amor. bem difícil, né? Uhum. Enfim, aí eu descobri que eu tinha uma doença, né? E o mundo vem te jogando pedra. Tá, aí quem que veio te falar sobre esse negócio? Bebe uma aguinha aqui que ele Acho que eu vai fui lá na buscar. sala. Aquela assim, lá na sala que me deram a notícia. A gente tá abrindo a porta aqui do nosso cafofo, gente. É assim mesmo aqui, tá? Ai, Aqui gente, funciona desculpa que eu falei assim. que eu não ia chorar, já tô aqui chorando. Amor, você pode chorar aqui, você tá em casa. Mas é importante, porque deve ter sido um susto isso pra você. Foi um susto e foi muita dor, né? Porque imagina uma menina de 16 para 17 anos descobrindo que você tem uma doença e essa doença ela interfere. Não é só, né? As pessoas de fora vieram atacando, foram muitos ataques, né? Você imagina que hoje já tem as fake news com a Sim. internet, mas você imagina isso no ano de 97. Não existe, era jornal. Então, Então- até você provar para as pessoas que você não era aquilo que elas estavam falando que você era, né? Porque aí veio falando que você é hermafrodita, que você é travesti. Sei lá, vem muita coisa agressiva para aquele momento para quem tá vivendo a Pra uma dor. criança, amor. Exato. Desculpa. Hoje, né, a gente chora, mas a gente é mais preparada. Enfim. Pode entrar, amor. Obrigado. Põe o corpinho pra jogo. Põe o corpinho pra jogo. Ai, Vai. Eu não vou mais chorar, que senão vai borrar tudo Amor, aqui, pode ó. chorar também, porque eu também sou igual. Então, essa síndrome você produz. Então, aí descobri essa síndrome, chegando lá, me deram essa notícia, O falaram que acontece com essa síndrome? só acontece entre mulheres, o principal fator que você nasceu sem o útero e ovário, ou infértil, né? A maioria, Uhum. quase 99%, você nasce infértil. E aí, dentro disso, você pode ter várias coisas, que aí todas as... Nicole, tem várias mulheres que tem que Hormonais. o mundo não sabe, né? Nicole Kidman, que eu acho que as pessoas deviam ter mais voz, que hoje a gente tá tendo, né? Hoje muitas vêm até a mim, então eu descubro e consigo compartilhar e ajudar muitas mães com Sim. informação, e pessoas. O Fantástico, essa entrevista que eu dei pro Fantástico, me botou muitas pessoas perto, né? Nós somos hoje, acho que são 2% da população das mulheres, né? Mundiais. E não acontece nada demais, assim, fisicamente nesse ponto. É lógico que é uma dor muito grande você descobrir aos 17 anos, né? Que você não pode ser mãe, por exemplo. Você tem que carregar, você tem que se construir, você tem que fazer coisas que nós fêmeas viemos naturalmente, assim. Aí a decisão de querer ter ou não é Sim. sua. No meu caso, eu sempre quis, aí descobri. Claro que eu, né, tive tempo, isso foi em 97, então me reconstruí, tem os meus outros modos hoje de querer ser, mas eu falo assim, é um momento que é uma doença isso. E outra coisa que ela pode também no osso, nos ossos, com o tempo, se a pessoa não se cuidar, ela pode ter aquelas pessoas que quebram o osso fácil, que eu esqueci o nome agora, gente. Ah, Sabe? Que tem é de algum... osteoporose ou não? É aquele que é osso Aquele de que vidro? trinca. Isso Não é você osso tem que de cuidar. vidro Você que tem que fala? fazer reposição de Cálcio, de tudo. cálcio, de tudo. Porque na minha época ainda era obrigado, né? Porque essa síndrome tem muitas mulheres que têm que fazer cirurgia, né? Ah, entendi. Outras não, mas a maioria tem que fazer. E muitas ainda tem que fazer reconstrução da vagina, não reconstrução por fora. Porque nasce com Interno. curto. Então, às vezes, tem que fazer para aumentar. Então, é um processo. Muitas sofrem muito, porque, como é uma síndrome, tem todos os graus. Né? Eu falo, no meu caso, geralmente foi a infertilidade, né, que eu tive, essa produção hormonal, que eu tive que fazer um tratamento, que eu fiz esse tratamento, fiz a cirurgia também, para tirar essa coisa que produzia um hormônio dentro de mim que poderia virar um tumor, enfim, tem vários. É muito. Desdobramento. Se for explicar tudo. Mas para mim, o maior, que hoje eu vejo muito de fake news, o mais difícil eram os jornais, né? Porque todo mundo estava atacando uma menina
de 17 anos. Você tava que na nem era seleção, é ninguém. isso? Tinha acabado de chegar na seleção principal naquele ano, eu tinha acabado de jogar o Mundial. Infanto-juvenil, juvenil e estava indo para adulta. E aconteceu nesse meio. Aí eu fui até a Suíça, né, onde fica em Lausanne, não sei se é Lausanne que eu fui, é isso? Aonde fica a WADA lá, onde você tem que ir Uhum. lá e você tem que fazer uns testes. Eu tive que passar por todo esse constrangimento, porque na verdade o que eu tinha era uma síndrome, isso não tinha E nada a eles ver nem ser mulher sabiam? nem homem. Não, era uma coisa muito nova no mundo, assim, sabe? Até o meu ginecologista, doutor Mauri, de Curitiba, ele falava: "Érica, tem você, tem uma inglesa", eram muito poucas, hoje tem muito mais. Só que a gente que viveu, a gente vira uma voz, né, porque a gente Sim. tem mais informação. Naquela época você não tinha informação nenhuma, então imagina minha mãe, o desespero da minha mãe, do meu pai, porque você não sabia o que estava acontecendo. Só Até eu fazer o exame, até provar que eu era mulher, que eu só tinha uma síndrome que só acontece com mulheres. é bizarro Porque é isso, né? quando explicando mais ou menos cientificamente para o pessoal entender, é quando o testosterona acontece lá dentro, quando você é um espermatozoide Uhum, ainda, que você vai ali, existe um choque congênito, que você pode nascer dentro daquele choque congênito que você o sexo não é definido, entendi. entendeu? Porque por fora você é uma mulher perfeita, por dentro você normalmente nasce sem útero, sem o ovário, e muitas com a vagina normalzinha, mas fechada. E aí ela tem que operar para fazer esse buraco ali Sei. onde, né, entra o pênis, enfim. Então tem muita gente, então Você descobriu fazendo um teste, mas sim, se você não tivesse feito esse teste, você não ia saber isso até exato. você ir num ginecologista, talvez Olha, eu tenho pode ser uma que ele nem sabia o que estava acontecendo exato, também, é isso? exato. Mas hoje tá muito melhor, olha, eu tenho uma mãe, que eu não vou falar os nomes, porque muitas de nós se esconde, né, tem muitas com vergonha de ser, tanto que você vê pessoas que poderiam ter voz, né, com outras muita gente Sim, conhecida, não tem. Então muitas se escondem, não querem se expor, me escrevem cartas lindas, coisas, histórias, mas eu descobri com uma mãe, porque eu tô aprendendo com elas também, né, porque sim. pra mim foi um tabu falar por isso, 23 anos. Quando eu falei no Fantástico ano passado, foi só pra ajudar uma menina de Congo, que ela tá Olha, sendo ameaçada de morte. Ela foi expulsa do país dela, porque no país delas, quando você nasce infértil, você tem que ser morta. É tipo 1920, sei lá quanto, né, mil. mentira! Então, aí eu fui ajudar ela, só que no Brasil a gente romantiza muito as coisas, né, e todo mundo só se ligou no fato de querer ser mãe, de adotar uma criança, mas na verdade existe isso ainda contra essas mulheres. E essa menina, né, do Fantástico, que hoje, ainda está em asilo na Suíça, entre ela deve ter outras, Que porque às vezes a gente nem fica ignorância. sabendo, é. Então, Chocada. geralmente é uma doença que tem em mulheres, hoje eu sabendo que são 2 e essa mãe, voltando, me contou que ela já sabia desde bebê. Só que a menina tem 3 anos, ela até me mandou foto e a mãe sofre muito. Eu falei: "Olha, não se preocupe, ela vai ser uma menina linda, saudável. E se ela quiser depois ela pode ter uma barriga de aluguel, adotar uma criança, a gente não sabe como é que vai estar o mundo daqui 30 anos", porque a mãe já descobriu ela Neném. bebezinha, porque hoje em dia tem exames, né, tem muito mais informação de síndromes, Sim. porque é como se fosse uma síndrome de Down, síndrome são todas síndromes, né, e cada uma então essa mãe já tem toda a informação, ela sofre mais que a criança, mas ela já vai estar mais preparada, né, Pra pra dar amparar uma também. notícia, não vai Sim. esperar igual eu, tipo, uma salinha, 3 pessoas que eu nunca vi na vida me falando que eu não era mulher, então é um choque, né. O que que te afetou esse questionamento na época? Pô, imagina uma época de 17 anos, você tá em aprovação, né, assim, você tá num momento que você tá se transformando, né, Em mulher. virando mulher, você eu já estava no esporte, já era conhecida, então toda a fila se eu fosse na balada lá, estava na fila, tinha lógico os otários, como sempre tem, Sim. que te brincava, falava, sacaneava, achando que aquilo era legal e você ficava lá. Então isso me afetou nesse primeiro momento, nisso. Mas assim como tudo também na minha vida faz parte, né, desse reverso que o esporte me deu autoconfiança, aí eu fui pra seleção, olha como é que é o mundo. E ali fui pra seleção principal, comecei a ser uma das melhores jogadoras, mudei, comecei a ficar mais bonitinha, Você teve que fazer virei mu tratamento pra jogar ou não? tive que ir lá na Suíça, né, que é um lugar onde faz doping, tudo, Sim. e ali fazer um teste pra provar, eu tive que provar que eu era mulher, entendeu. Foi muito constrangedor. Hoje eu com a internet, isso tá melhorando muito, porque ninguém tem que ser obrigado a provar aquilo, né, né, Sim. cientificamente, o papel te fala o que é. Enfim, aí fui lá, fiz o teste, mas deu tudo normal, porque na verdade eu tinha uma síndrome, isso não é interligado
ao que eu sou, entendeu? Como mulher. Sim. E até é uma doença que só acontece com mulheres, ela não acontece, tipo, com sexo masculino, pelo menos a gente nunca viu até hoje. Você pensou em parar aí, quando você Na época, descobriu? sim, lógico, naquele primeiro momento você quer parar, você tem um pouco de vergonha. E você imagina que hoje, que eu te falo com fake news, tudo que você escuta de fake news vendo na tela era nos jornais. Eu tô falando sobre a minha vida, sobre a minha sexualidade, inventando. E eu não teria problema também, nem tenho, né? Que a gente hoje Sim, a gente quer que as pessoas mais sejam felizes. Tô preocupado se ela tem pinto, perereca ou que ela tiver ali de baixo. Mas naquela época era mais agressivo ainda, porque você não conseguia desmentir o jornal. Não sim. tinha telinha. Você E não uma tinha muita jovem, voz. é. Só que aí virou a chave muito rápido, porque eu peguei isso como força, fui pra seleção, queria ser titular, queria ser melhor do mundo, queria ir pra Olimpíada. E aí minha chave virou assim, porque nós, infelizmente, né, o Brasil, os seres humanos, a gente olha muito a aparência, a gente tá muito preocupado com a casca, né. Então naquele momento que eu entrei na seleção ali, que eu comecei a jogar com os 18, 19, e era uma jogadora muito importante para as meninas, você começa a virar musa. Aí as Uhum. revistas começaram a mudar, né, aí é a nova musa do vôlei, a substituta da Leila, e as pessoas começam a te colocar e você fica meio confuso também, que você fala: "Ai, você não tem experiência", você fala: "Será que eu sou isso ou que eu sou aquilo?". Aí você fala: "Cara, não dá pra você pensar o que as pessoas estão pensando de você, vão pensar, elas vão pensar o que elas quiserem". Então ali eu falei: "Meu, eu vou pra Olimpíada sim, não quero ser musa, não quero ser isso, quero ser a melhor jogadora do mundo nesse momento, não tô preocupado com a casca". E aí você vai se entendendo, vai se fortalecendo, né, foram passando os anos, e eu comecei a tirar justamente isso que você escuta muito outro, eu comecei a não olhar para o lado, eu olhava pra mim, eu queria saber aonde eu queria ir e quem me amava, né. Lógico que a gente tem que ter as pessoas que amam. Porque senão você entra num buraco negro de depressão, de insegurança, de medo, de querer achar que o outro manda em você, que ele tem que desejar, que você vai acreditar que você é aquilo que ele tá te falando. A Então equipe eu foi tive essa importante escola de não sempre. Sim. nessa época pra você? As outras meninas, o treinador? Foi assim, ó, foi né, portanto que tantas meninas até agora em 2020 que eu falei sobre isso, elas nem sabiam da minha doença. Porque aquilo é o que eu te falei, a gente precisa ser forte com a gente, porque o mundo Sim, esqueceu daquilo naqueles momentos que foi mudando a mulher, só que aquilo estava dentro de mim, eu tinha aquilo não passou pra mim, eu tinha uma doença, continuo com uma síndrome, não tem cura, não tem o que fazer, né, você não tem uma solução, digamos, vou tomar uma pílula X ou vou fazer um treino X. É minha, faz parte do meu corpo, da minha genética, como que eu vou viver com isso, entendeu? Aí eu comecei a descobrir como eu poderia viver com aquilo feliz, do jeito que eu queria ser, eu queria levar a vida leve, então eu comecei a escolher, né, as amigas, só que ninguém comentava, né, mas as amigas do momento que estavam ali, ninguém tentava falar, ninguém falava, não era um assunto do grupo, entendi, entendeu? Era ninguém, não girava isso, então eu não tive que conviver com essas explicações, entendi. entendeu? Lógico, assim, algumas que foram, estavam mais perto, quando eu operei foram visitar, queriam saber mais sobre, mas aquilo não girou e a chave mudou, aquilo ficou dentro de mim, na verdade. Então eu fui resolvendo, e demorou, claro, demora, né, é um processo longo, às vezes você se emociona, às vezes você vai na dor, mas o mais importante que eu sempre disse pra mim é isso, que eu sempre a chave tem que virar, a gente tem sempre que se aceitar do jeito que a gente é, não tem o que fazer, não você quer viver? Quer? Então vamos viver melhor assim, e aí fui aprendendo com a seleção, com as minhas dores, com as minhas vitórias, enfim, aí fui me construindo. Arrebentando, né, no mundo, amor. Mas continuando nesse assunto, qual é a sua opinião sobre as polêmicas atuais em relação a homens e mulheres transexuais no esporte? Então, é outra questão bem difícil, né, que muitas vezes até né, nesse processo que eu te falei que a gente tinha que provar que era, hoje em dia eu não sei como funciona, mas não é dessa forma. Tem as leis que são novas, nem todas eu conheço, posso opinar. O que eu sei é que eu conheço uma pessoa muito forte, né, que passa por isso, que vou falar sobre ela aqui, que é a Tiffany, né, que é a primeira trans no Brasil que joga. Lógico que quando ela chegou, eu ainda estava jogando a Superliga de vôlei, é uma coisa nova, né, era um movimento novo, a gente não tinha costume com aquilo, então cada um tinha o seu julgamento, ela sofreu muito, tenho certeza, e acho é uma pessoa, assim, hoje, quando me fazem essa pergunta, sempre vem ela na minha mente, porque eu falo: "Meu, como que ela foi forte desse jeito, sozinha, de enfrentar o mundo?". Porque todo mundo tá preocupado que ela faz ponto, que ela não joga, que ela é mais forte, que ela não sei o quê. Falo: "Tudo bem, claro, tem que cada um deles tem que sentar, resolver,
mas ela tá dentro da lei, ela tá certa, e eu acho que essa força que ela tem, sabe, assim, ela me faz admirar ela, e admirando ela, eu acho que tem que se pensar, repensar, e fazer sim uma estratégia de colocar e incluir as pessoas que se sentem no sexo no esporte. Só que, lógico, eu acho que isso tudo tem que ser conversado, tem que ser visto, revisto, uma coisa que eu não entendo muito, mas por conhecer a Tiffany, admirar muito ela e ver, né, a jornada dela e o quão forte ela tem, eu passo a admirar. Então, eu acho que tem que se pensar, eu não sei qual a diferença física, quando tem que começar a fazer o tratamento, isso tudo é uma coisa científica, mas no momento, se tá aceito e ela tá lá e tá arrasando, porque ela tá, então eu só consigo pensar e falar sobre ela. E ela dá exemplo pra gente. Com certeza ela tá abrindo portas, assim, ela nem imagina o tamanho da porta. Com certeza. É louco, né? Se conhecer Sim. alguém que faz essa quebra, né, Sozinha. da barreira. É Você imagina, difícil. tipo assim, os times são na Superliga, somos normalmente 12, 13 de alto rendimento, profissional, um monte de gente famosa. De repente, a Tiffany chega lá e ela tá ali quase que, né, sozinha, ela é Sim. a representação sozinha daquilo, só que ali em volta mulheres, vaidades, falta de Invejas. informação, inveja, enfim, e ela transformando, ela, tipo, é história, entendeu? Então, tipo, a gente não pode falar desse ser humano, que tá abrindo porta. Eu consigo, sempre que eu vejo e penso sobre isso, eu penso nela. Então, eu acho que tem que se abrir sim uma porta. Não sei tudo sobre o processo, mas eu acho que Tem. tem que abrir essa porta, sim, para essa inclusão, sim. Agora me conta como é ser uma das principais jogadoras de vôlei do país. Ah, mulher! Essa parte é boa. Então, como eu falei, né, sempre muito jovem, eu nunca fui assim, a gente nunca sabe quando a gente tá no pelo menos eu acho que isso que faz parte do sucesso. Eu nunca soube aonde eu estava, o tamanho que era naquele momento, né, que é diferente hoje com as redes sociais. Mas é muito legal, né. É, tipo, quase que inexplicável você, tipo, tá representando o seu país. Aí, tipo, eu fui pra minha primeira Olimpíada, que foi Sydney 2000, que você tá jogando, sabe, aí você, antes do jogo, você tá aquecendo, você vê, tem o Guga, que era um tenista naquela época, tipo, Sim. sabe, tem o Guga ali assistindo você, sabe, você começa a ver os seus ídolos assistindo você, e você fala: "Caramba, que legal isso". Então, você nunca tem noção do sucesso, né, mas a gente sabe que quando o trabalho tá dando certo, o resultado tá vindo. E o resultado da gente é sempre quando tem vitórias. Então, eu sempre gostei muito do vôlei, era uma paixão representar o Brasil. Então eu falo que sempre é inexplicável, mas pensa que é tipo uma sensação plena, assim, de quando você é reconhecido na rua, que seu trabalho tá dando certo. Assim quando você é cobrado, né, porque a gente esportista, a Sim. gente é cobrado ou elogiado, nunca tem o meio termo, sabe. Mas você não tinha ideia o quanto as pessoas se inspiravam em você, por Não, exemplo? não, nunca tive jogando, vou te falar a verdade, assim, lógico, depois você cria, mas hoje que eu me aposentei em 2019, pré-pandemia, né, eh, fui morar em Londres para estudar em 2019, voltei, casei com o Ricardo, já assim fui morar junto, e começou a pandemia. Eu comecei a ver muito isso, porque, digamos assim, a gente do esporte, principalmente do amador, né, você pega um ídolo, você fala só dele a carreira inteira. Tipo, tem a Hortência, né, a rainha, minha queen, Sim. mas, tipo, só tem ela. Pega o Oscar, só tem ele. Você pega um, não tem tipo de futebol que tem um monte. E a gente tem um monte de ídolos no vôlei, no basquete, que deveriam, né, eu falo ser mais, assim, valorizados, né. A gente só pega um, você pode olhar nos outros esportes, aí bota lá e fica, mas a gente tem um monte de outras pessoas, né, legais, interessantes. Agora eu não sei o porquê isso no Brasil, as pessoas têm memória curta, né, voltando ao assunto. Então, talvez no mundo, mas no mundo eu acho que lá fora, eu morei na Inglaterra, e eu tive a oportunidade de morar, né, no Azerbaijão, enfim, na Polônia, você vê que eles valorizam muito o atleta, a história dele, justamente para ele compartilhar, né, que seria Sim. uma mentoria. E eu acho que a gente ainda fica um pouco para trás. Então a pandemia trouxe para mim, Érica, muita coisa de volta. A internet, por exemplo, né, que eu adoro a internet, né. Sempre gostei da comunicação, mas sou um pouquinho mais leve lá, mais besta, tá, lá não é muito coisa séria não. Mas trouxe a memória das pessoas, aí de repente, tipo, tinha "x" pessoas lá que eram mais amigos, próximos, que eu já não era mais da seleção, de repente começou a passar TBT, então trouxe a mesma memória que você me trouxe da infância, que me Levava para deixou outras pessoas. emocionada, eu acho que trouxe para as pessoas em casa, sabe, porque a gente não tinha, né, a gente não é, tipo, digamos assim, não é visto, né, como a maioria
digamos, Pelé, é Sim. diferente. Então as pessoas vão te esquecendo. E aquilo trouxe muita coisa de volta. E pra mim foi muito legal. Porque a internet começou a virar uma terapia. Você imagina, eu parei de jogar vôlei depois de 23 anos profissional. E me trancaram num apartamento e falaram: você não pode sair de casa. Começou uma pandemia. Amor. Casada assim há 2 meses. Tinha dia que eu tava com a luva Que de teste, boxe. que teste. Tinha dia que eu abria a porta do quarto assim, ó, pegava a luva de boxe e falava: vamos brigar, porque eu preciso fazer alguma coisa. O meu marido. Imperativa do E jeito ele que não é. me conhecia. Falava, sabe, aquelas coisas, você precisa fazer alguma coisa, gente. Porque os 2 primeiros meses eu sentava em frente à televisão e falava: morreu 1, morreu 5. E o Meu Deus, eu vou desespero, morrer né? também. Aí ficava doente. Tinha uns Covid que nem existia, né, de ansiedade. Aí a internet começou a vir. Aí eu fazia treino dentro de casa, jogando bola na cama. E aí as pessoas começavam a interagir. Porque, assim, gente, quando. Lógico que tem pessoas que dizem que tá preparada. Você nunca tá preparada pra deixar a coisa que você mais ama na vida. Você pode. Nunca. Chega um ponto pro atleta que você tem que deixar, o seu corpo pede. Você não tem, você não rende mais. Você E vai como que sair, você tipo, do melhor descobriu jogador isso? do mundo, você tá despencando. E você começa a ver o tempo. Porque a sua cabeça é muito melhor, mas o seu corpo não vai, você machuca mais, você tem mais lesões. Você vê aquela menina mais novinha, cheia de saúde, que tá chegando, jogando no seu lugar. Você começa a ver as coisas e você fala: é hora de eu deixar pro novo legado. Claro, a gente sabe que vai deixar um legado que é bacana, mas é você tá deixando o grande amor da sua vida. Porque o esporte, eu não sei, talvez seja como a música, coisa assim, você vive emoção. Então você tá o tempo todo, você perde, você tem que se Adrenalina, né? reconstruir, você tem que começar a treinar 200, né, por cento. Você ganha aquela, né, a endorfina, aquele prazer, aquilo. A superação também, né? Exato, você tem uma rotina de treino todo dia, de 6, 7 horas, durante 23 anos. De repente você para, ou você tá pra parar, é como se você tivesse perdido mesmo o grande amor da sua vida. É, pra quem ama mesmo de verdade e não tá deixando o esporte por nenhum outro tipo, né, quase a maioria dos Sim. atletas, você tá perdendo o grande amor da sua vida e você precisa viver esse luto e curar. Só que aí me tacaram dentro do apartamento, Veio uma trancada, tipo, pandemia. uma pandemia. E aí a internet me trouxe esse outro lado, esse contato com as pessoas, que começaram, né, a lembrar, outros novos que vieram. E pra mim foi uma terapia. E é, né? Porque eu acho que a internet tá virando muito profissional, muito bacana essa democracia que ela traz, né? Lógico que tem as coisas ruins, mas pra mim ela trouxe isso, trouxe os fãs, sabe, lá daquela idade mais jovem, assim, lá de 20 anos E os de atrás. agora também, amor, porque você, Claro, poxa, você a tá gente louca? Tá a gente se louca? Se eu falo isso reinventa. brincando. Ô, Agora, antes de voltar ali, você na seleção, primeira vez e tal, eu queria saber o que que você acha que falta, então, no Brasil para se incentivar mais os esportes, ah, sem ser futebol, sim, e futebol? boa pergunta. Então, eu faço parte do Atletas pelo Brasil, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, que são grandes atletas que atuam e ex-atletas, né, como Ana Mose, o Raí do futebol, né, uma galera que tenta, eh, trazer esporte para todos, né. A gente até conseguiu agora, mês passado, colocar em pauta a lei de incentivo ao esporte, que não estava em pauta. A gente foi até Brasília e conseguimos colocar, conseguimos que fosse aprovada. Então, é essa luta que a gente faz junto, que é que a gente pensa que nós podemos mudar, porque o esporte, digamos, eu estava falando até esqueci o nome dele, O seu André. assessor André, que o esporte, se a gente vai lá brigar, o esporte, o investimento nele no Brasil é muito pouco. Sim. Então a gente que quer, né, que luta para projetos sociais, é tudo em prol do esporte para todos. A gente quer trazer e dar oportunidade que aquela criancinha que chega em casa, sabe, que parece meio político, mas é real, a gente vive isso, Vem cá. que vê o pai. Deve ter borrado inteira, né, Pronto. gente? A pessoa Amor, já não não borrou, tô respeita. chocada. Que make mara! Não borrou zero, vai. Então aquela criancinha que tá em casa, sabe, que às vezes chega em casa, o pai tá lá espancando a mãe e ele tem sentimento ruim, não sabe como desenvolver aquilo, vai pra rua, vai pro crack, vai pra droga, vai pra cocaína, vai pra aquilo que faz sentimento, que tira aquela dor dele. Sim. Então, a gente quer justamente que o esporte, assim como, né, a Inglaterra, Estados Unidos, o esporte todos tenham direito. Porque nessas comunidades, ele ajuda muita criança, assim como me ajudou, como eu disse que eu me encontrei, meu nicho de gente grande, a pessoa pode se encontrar ali sentindo aquela endorfina, tendo aquela oportunidade, não só de fazer o futebol, Sim. né? Porque hoje o investimento é muito só no futebol. A gente precisa abrir os outros esportes, porque tem muita gente boa no país
E a gente levando o esporte nessas comunidades, na nossa massa, que é o nosso povão, né? Uhum. A gente melhora o país, porque o esporte também é educação. E aquela criança que tinha aquela dor, ela já consegue, sabe, descartar aquela dor de uma certa forma, fazendo um esporte, conversando com outro amiguinho que talvez passe pela mesma coisa, eles começam a se entender. Então, a nossa causa, né, do Atletas pelo Brasil é justamente que todos tenham acesso ao esporte. Entendeu? A gente queria que o esporte não chegasse só na classe média, né, que o pai tem condições de pagar Sim. um clube. A gente quer que chegue a todo mundo, que quanto mais projetos tiver, quanto mais gente tiver no esporte, que a gente comece a entender isso. Quanto mais gente tiver no esporte, mais educação a gente vai ter. Porque no esporte você pode cobrar o aluno, se ele não tiver nota boa, Sim. ele não vai fazer o esporte. Quer dizer, você faz o papel de pai e mãe numa sociedade, Ai, né? quase Então, caí aqui. Eu grudei na cadeira, desculpa. acontece. É isso. Me fala como que foi ser convocada pela primeira vez Ai, foi demais. pra seleção. Puta responsabilidade. É. Não, foi demais. Assim, foi em 97. Foi demais, porque primeiro que eu vim desse ano, que já era a primeira convocação, né, eu não pude ir por causa que eu tinha que fazer aquele teste todo, o Sim. papel, aí eu acabei não podendo ir na seleção direto na convocação. Mas assim que foi liberado, né, então eu tinha 2 comemorações. Primeiro, que eu já tinha se liberado daquele terror que eu vivi. Segundo, que eu estava, né, entrando do lado eu pensava mais daquelas jogadoras que eu via na televisão, que eu ia jogar junto, que eu ia aprender, que eu ia evoluir, do que propriamente só naquele tamanho que é você estar numa seleção, né. Então foi muito legal, porque cheguei lá, tinha a Virna, tinha a Fofão, Fernanda Venturini, Leila. Então tinha uma galera que eu era fã, então foi assim, eu lembro que eu falava pra minha mãe: "Mãe, agora eu vou viver com elas". Ai, que linda. Mas é uma Hoje são minhas amigas, minhas parceiras, né. Mas e a adrenalina, controlar isso nessa idade? É Ansiedade, difícil, o é difícil, é. nervosismo. Porque assim, quando você chega, lógico que eles te preparam, né, eles já nos colocam direto lá no primeiro jogo. Mas em Sydney, na Olimpíada, tem uma coisa muito boa, porque eu ainda era acabando de virar adulta, né, gente, eu era novinha. Eu fui no primeiro treino na Vila Olímpica, eu não acertava a quadra. Eu falava: Imagino. "Eu nunca tinha visto tanta câmera", parecia que eu estava em Hollywood, sabe, gente, eu nunca tinha visto tanto flash e câmera na minha frente. Eu olhava onde eu via, tinha flash e câmeras. É intimidador, não é? Totalmente. Eu não conseguia acertar a quadra, aí eu saí toda quietinha, já era sempre fui uma pessoa mais resolvi, cheguei perto do Tabachi, que é o assistente técnico da seleção masculina atual, que era da feminina, né, que era o assistente técnico do Bernardinho. Falei: "Tabachi, eu não vou conseguir jogar isso, cara, eu não acerto a quadra, eu tô com medo, aquele negócio tá muito grande". Aí ele sentou comigo, eu lembro todas as falas dele: "Calma, nós vamos estrear contra o Quênia, é uma equipe mais calma". Aí ele foi me acalmando: "Isso aqui daqui a pouco vai passar, nã-nã-nã", e foi me acalmando. Aí realmente o minha estreia contra o Quênia não comecei tão bem, mas como era uma seleção bem abaixo, você vai se Tendo a confiança ambientando, e também. você vai se ambientando. E aí fiz uma ótima Olimpíada, né, fui crescendo, mas primeiro eu não conseguia fazer aquilo que eu mais fazia. Você treina, né, você fala: "Como eu não tô Óbvio. conseguindo fazer aquilo que eu treino todo dia?". Mas justamente é uma menina conhecendo o mundo, né, gente. E como foi trabalhar do lado dessas mulheres? Virna, Fofão, Leila e tantos outros talentos. Olha, foi maravilhoso, né, elas foram minha escola da vida, né, o Bernardinho foi o meu pai, assim, eu tenho muito esse lado, assim, de cobrança, de perfeccionismo dele, né, porque e elas cada uma teve um papel muito importante, tem, né, na minha vida, somos próximas, assim, né, hoje cada uma, né, a Leila está se candidatando a governadora de Brasília, a Vina trabalha com esporte também, faz a correria que a gente faz, cada uma no seu caminho, mas com certeza todas elas me deram força, eu tenho um pouquinho de cada uma daqueles conselhos, eu conheci a vida com elas, né, conheci a Sapucaí com a Vina, aquelas Quero saber você começa fofocas! você começa a Vina sempre foi muito social, né, ela sempre gostou da social, adora festeira, gente boa, ela é uma boa anfitriã. E naquela época não tinha hoje, né, que você faz a permuta ou liga. Ela Nada. já pegava o telefone, já ligava no canecão, na maior personalidade, ninguém nem conhecia a gente. Naquela época o vôlei era uma coisa bem assim, não era uma atração tão grande. "Eu sou a Vina do vôlei, sabe?" Aí o cara falava: "Não", aquelas Cara de ela pau, tá certo mas ela, ela era boa amor. vendedora, aí ela lembrava ele, fazia toda a transformação lá e ela conseguiu os convites, aí a gente ia. Aí tinha a Licinha Cavalcante, que eu amava, que era Maravilhosa. grande amiga dela, né, nossa Licinha, RP, que Alicia esteja Cavalcante.
bem. Linda. E a Vina me apresentou também. Então, tipo assim, eram pessoas que me apresentavam o mundo, né? Elas falavam que tinha que estudar, elas que falavam, sabe? Então, elas são as irmãs mães da minha vida, assim. E ser treinada pelo O cara, né? Bernardinho, Zé Roberto. Sim. São estilos diferentes, não são? Olha, eu tive a sorte de treinar com os dois. Uhum. Né? O Bernardo, como todo mundo conhece um pouquinho mais aí, esse lado explosivo dele na quadra, mas que dentro da quadra, né? Que fora da quadra é um paizão. Não tenho, né? Ele Sim. faz parte da minha história. O Zé, eu joguei a Olimpíada de Atenas com ele, joguei agora até 2018, 19 com ele aqui em Barueri. Tivemos uma oportunidade também, jogamos em clube, fomos campeão brasileiro, né? Tivemos um desastre lá em Atenas junto, lá que a gente perdeu lá aquele 24-19 para a Rússia, que tirou a gente da final olímpica. Mas a gente tem uma grande amizade. E todos dois, né? Tipo, um é tricampeão olímpico, o outro tem 5, 6 medalhas olímpicas, então são gênios. Eu tive só sorte de poder conviver com eles. Porque eu falo, hoje em dia, né, a gente amadurece, né? A gente, né, amadurece nem tanto, né? Mas Sim. psicologicamente nem tanto. Mas você vai vendo que mesmo o que tinha que você não gostava nenhuma ou um dos dois, hoje também é o que te construiu. Então você começa a ver de outra forma, assim. Então os dois me ensinaram muito, tanto com o seu lado bom, quanto o lado Tinha muita deles. briga ali ou não? Olha, tinha mais entre os dois, né, tinha uma época Entendi. que eles não se batiam aí. Entre a gente não, agora tinha o Bernardinho era mais, assim, tinha uma geração que eles quebravam o pau, Forte. mas era que todo mundo entendia que era em prol do time. Ele é um líder que ele consegue fazer, sabe, essa mistura de energia com amor, então essa é a diferença do Bernardinho, eu acho. O nosso país é muito machista, existe muito preconceito ainda de mulheres jogando futebol, por exemplo. No vôlei também tem esse preconceito? Então, tem o inverso, né. Normalmente eu escuto em muitas rodas, principalmente hoje, né, gente, que eu vivo um pouco mais fora do esporte, em outras rodas: "Ah, vôlei não é coisa para homem?". Eu escuto já o inverso, e eu acho isso até Ah, interessante, porque é o dificilmente você inverso? escuta isso. Normalmente no vôlei fala que é esporte de menina, mas não é na mesmo preconceito que a gente leva, entendeu. Você fala: "Ah, porque joelheirinha, uma redinha separa", eles é um preconceito mesmo do outro lado com as mulheres, entendeu, que não é esporte para homem, é esporte de mimimi. Mas realmente não tem nada a ver, os meninos masculinos são incríveis e eu falo assim, sempre esses machistas, eu falo: "Vai lá tomar uma boladinha dele, vai lá fazer uma defesa". Vai lá É. levar. E financeiramente a gente tem ainda, né, essa cultura do homem ganhar mais, sim. No vôlei, as mulheres mudaram muito isso, porque elas começaram a ficar muito mais talentosas que os homens. Então elas começam a vender mais, elas começam a transformar isso por elas, não pelo sistema. Porque o sistema ainda é machista. Como Quantas assim por ela? treinadoras Calma, mulheres explica. você conhece no vôlei? É. Se você vê masculino, feminino, você me conta quantas tem. Aí todo mundo me pergunta na aposentadoria, né, porque as pessoas estão sempre sonhando pela gente ou cobrando a gente a ser mais, né. "Você não vai ser treinadora?" Eu falei: "Aqui no Brasil, digamos, lógico que eu queria ser, seria a coisa mais Óbvio. legal do mundo, Você continuar ali, trabalhar com né. meu skills, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sei. Só que primeiramente a gente precisa sobreviver. E aqui não existe um investimento, nem professor, né, teria que ser a pessoa para mim, teoricamente, se fosse o meu maior salário, né, Óbvio, ele que forma todo de qualquer mundo. profissão, exato. E primeiramente isso, segundamente que não existe, não existe uma mulher, porque todas que entram não conseguem ficar, ou é taxada de nomes ou é retirada do conjunto. Então, para mim nunca existiu esse sonho, né, as pessoas perguntam: "Ah, mas por que que você é a primeira?". Eu falei: "Ó, primeiro que eu não vou ser a primeira, que nunca foi meu sonho ser treinadora de vôlei. Eu quero fazer outros tipos, quero trabalhar com esporte, com vôlei, mas de outras maneiras e ter professores, né, que tenham mais Sim. qualificação e mais paixão por ser professor, porque ser professor não é só falar: "Você vai Não, é um ser", entendeu? talento, é. Você tem que amar. E agora eu não sei o porquê, mas existe muito isso ainda no vôlei. A gente tem a Sheila aí, que é uma bicampeã olímpica, que está querendo também se tornar, então o grande já vai abrir uma porta, mas mesmo assim abre uma. É. Não sei se a gente vai ver daqui 50 anos, em vez de ver 12 técnicos homens, a gente vê 6 e 6, sabe. A gente não precisa ser mais, mas pelo menos seja igual, né. Isso que você falou dela conquistar mais dinheiro por mérito próprio, não pelo sistema. Como assim? Por patrocínio? Ela Hum, buscar patrocínio, é porque isso? você começa a treinar de uma forma tão determinada de ser melhor, você quer ser a melhor jogadora do vôlei
do mundo, mas você se prepara para aquilo. Aqui existe um planejamento, existe dores. Então você começava a ganhar mais, você começava a treinar mais, porque você tinha que ser mais excepcional naquele esporte do que ele. Junto com isso, automaticamente, se você está muito melhor no seu esporte, começa a vir patrocinadores de fora, Sim. pessoas que querem investir no que você representa. Mas nunca é aquela igualdade tranquila de um homem estar sentado ali, eu aqui, e a gente vai ganhar a mesma coisa trabalhando igual, entendeu? A nossa luta sempre foi de estar brigando lá dentro. Existe uma comissão de atletas, tem sempre reclamações. Por que faz assim no masculino, não faz assim no feminino? Por que a seleção masculina, que é menos, tem menos título na época, assim, naquela época do que o feminino, né, tem premiações maiores. Então hoje, já seja, né, graças a Deus, está muito Mudando. melhor. Tá, né, num processo, mas ainda, lógico, em muitos países é muito preconceituoso com as Tem muito mulheres ainda que ainda. correr, né? Muito, muito. Quais as principais dificuldades uma pessoa pode encontrar para se tornar uma profissional, uma jogadora profissional de Sim. vôlei? Olha, eu acho que é você sempre que eu falo assim, quando você quer uma coisa, né, você tem que esquecer o entorno, né. Então, o que pode te fazer desistir é o entorno, porque tu imagina eu com 16 anos, comecei a jogar, aí, tipo, você vai jogar um campeonato, em Floripa, você é de BH. Aí chega em Floripa, tem um entorno, Sim. seria as festas, você é um atleta, né, festa, balada, droga, tem muita coisa que pode te tirar do seu foco, se você der uma piscada, assim como eu vi grandes talentos no caminho Se se perderem. perderem, tem ao entorno, eu acho que você tem que estar sempre no seu foco, sabe. Eu sempre digo assim: "Olha, pense em você". Isso não é egoísmo não penso dessa forma não, tá, porque pelo Muito pelo contrário, contrário. pense em você, lembre que você tem que cuidar mais de você é a pessoa mais importante da vida, você vai ser a pessoa que vai conviver com você a vida inteira, você não tem chance. Não adianta você olhar no espelho, ver que você tem uma ruguinha aqui, que você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem, né, enfim, se proteger, eu acredito nisso. Que você se você estiver protegido, você não vai ver o entorno, e quem vai te tirar vai ser o entorno, porque o entorno pode entrar na sua cabeça. Então se entra o coleguinha, quando você está em construção, né, Sim, depois quando a gente está óbvio. mais velho tem outras coisas, mas quando você está nessa construção, a coisa mais importante é de você estar com seu pai, com a sua mãe, Ter a claramente, base, né. com a sua base e no seu professor. Foca nele, o que ele está te mandando fazer, logicamente, hoje em dia, né, com todo um cuidado, Sim. mas foca nele. Aí, o que ele estiver te falando, o seu professor, é justamente aquilo que você tem que fazer no Você esporte, aprendeu isso né. com a vida? Eu aprendi isso com o esporte, né. Eu acho que não tinha outra saída, tinha que treinar. Se eu não treinasse, a outra estava atrás da minha coleguinha, ia pegar meu lugar. Então eu tinha que treinar. Então se eu treinasse muito e não fosse titular, tudo bem, eu Tudo estava bem. feliz e estava Você torcendo deu para o ela no banco. máximo. Porque eu tinha que fazer, né, esse processo, né, que eu tinha que fazer ela ser melhor que eu, então eu tinha que treinar muito pra Virna ser campeã mundial. Ela sendo campeã mundial, o vôlei vai ter mais Sim. vai aparecer mais patrocinador, você tem que pensar sempre em todo eu falo sempre sistema, né, mas em todo mundo, né, então, quando a gente tá na seleção, a gente carrega um monte de meninas atrás, Sim. entendeu? Então, nesse ponto, se você não tá pensando em você, você tá sendo injusta com a sua coleguinha, entendeu? Então, você tem que estar sempre pensando em você, porque se você quer bem pra você, lógico que você vai querer bem pra sua amiga, pra pessoa na rua. Mas eu não acho que isso é ser egoísmo, Exato. não. É porque Ainda tem mais gente que para um fala quando atleta. Todo atleta, ele tem que pensar nele, de ser melhor, superar exato, ele. É exato. eu acho. Porque é muito difícil, assim, né, a gente que hoje vê, né, as pessoas julgam muito, tipo os meninos do futebol. Aí você pergunta: "Quantos anos ele tem?" Ele fala: 21. Eu falo: "Gente, ele tem 21 anos, ele ganha US$ 10 milhões por ano. Ele veio lá, eu falo que é sempre, sabe, o Ninguém vê, conjunto, né. ninguém vê isso, e essa criança precisa de uma instrução, Sim. não adianta você chegar e falar: "Ah, o menino foi lá pra". Eu agora, um jogador teve aí virando, falar: "Quantos anos tem o menino?" 23. Eu falei: "Gente, 23 anos, quem nunca fez isso?". Logicamente que não é certo de se fazer, mas acontece. Eu com E você 40 eu faço isso exa ainda. Não tem nem desculpa pra fazer. eu falo eu falo: "Agora que eu me aposentei, eu e minhas amigas, a gente também faz, a Amor. gente não tem limite". Bom, enfim, como você lida com isso, com cancelamento, haters? Hã. Você responde? Você dá atenção?
Olha, eu não dificilmente você vai me ver respondendo. Lógico que às vezes dá vontade, porque é muita maldade. Até dá vontade quando tá fazendo com outras pessoas que você De se conhece meter, ou né? admira e falar: "Meu, vou lá falar agora", que a gente não tem que ficar quieto. Mas eu acho péssimo, primeiramente, gente mal amada, gente mal comida, gente que nem às vezes existe, né, máquinas, ou gente muito frustrada pra querer mexer na sua dor, né. Então, como eu disse, como eu vivi essa fake news lá nos anos, né, 98, 99, muita gente me atacando, falando coisas erradas de mim, eu já aprendi desde cedo. Então hoje, primeiramente o que eu faço, olha, eu sei que é difícil fazer isso, mas eu nem ligo. E quando alguma coisa me afeta, eu tento ir aonde onde eu me construo, onde eu me recarrego, sabe, onde eu vou e olho pra mim e falo: "Você é foda, você é bonita, você é linda, você é assim", porque eu acho que tudo que vem de ódio, você tem que dar amor, mas dá pra você, não responde pra ele, você não precisa dar amor pra ele, eu acho que eu tenho que dar amor pra mim, Querendo ter porque tudo que te atenção, né? fere, tudo que vem um gatilho, porque muitas vezes essa semana eu participei com a Joana Maranhão, que é uma ex-nadadora que foi assediada, a gente falou sobre assédio no esporte. Queria falar sobre isso É. também. Então, tive muita instrução nela, que está estudando, está na Alemanha, está se informando, porque ela foi assediada, né, e carrega essa dor dentro dela. Então, até ela falava isso com a ela que já é uma CEO, que está se preparando, que está nessa luta. Eu falei: "Eu ainda tenho gatilhos". Claro, todos nós temos. Então, quando tem esses gatilhos, aquilo que o esporte me ensinou, né, que é fechar ali, porque às vezes você tá com 20.000 pessoas no ginásio gritando, parece aquela coisa daquele filme Match Point, não sei se você já viu. Já. Eu tento fazer, talvez na passarela também, porque mesmo sendo experiente ou não, às vezes você tem dia, gente, que é noite. Sim. Você não tá no seu melhor dia, você não consegue mostrar, então você tem que fechar mesmo, né. Então é isso que eu acho que eu tenho aprendido na minha vida, que é me fechar, me blindar. Então, em vez de responder as pessoas com amor que querem mal, esse ditado, eu respondo pra mim, eu vou lá e falo pra mim. Que aí seu gatilho vai embora, entendeu? Porque a gente tem que se dar amor. Bom, falando de assédio, você já viu alguma coisa acontecer? Não se falava disso também antigamente, Não, nunca eram foi coisas que a gente nem tem é, noção, porque tem o assédio, que é o ato, mas tem o moral. exatamente. E uma coisa Você muito viu muito? Você já sofreu com isso? a gente nem tinha noção o que era, né. Até, né, o dia lá dessa nossa palestra com a Joana Maranhão, ela falou que podia abrir gatilhos em pessoas, né. Uhum. Então, pra que se alguém quisesse depois chamar ela. E eu lembro que tinham brincadeiras que, assim, às vezes você estava lá treinando, brincando, via o treinador, baixava seu short. Tipo, você ficava toda constrangida. Aquelas brincadeiras idiota de menino homem, você Sei, estava jogando futebol ali no aquecimento, brincando com sei. eles, abaixava o seu short. Aí você, tipo, umas coisas pra mim idiota. Ai, esses homens Mas que isso é uma retardado. forma que você não pode fazer com uma Óbvio, pessoa, com uma mulher ou com quem lógico. seja que não te deu, né, esse direito, né, essa ainda mais um adulto fazendo com uma adolescente. Então tem vários gatilhos, mas diretamente eu não sabia que existia esse tipo de assédio. Moral. Não, ele pega o treinador, isso acontece muito mais no masculino até, com esse assédio de homem com um homem. Hã. Também foi uma coisa nova que eu entendi. E ele te faz treinar exaustivamente, ele vai em cima de você, tipo, tem um monte de gente, ele vai ficar em cima de você, ele fazendo você treinar de uma forma, sabe, Chegar na tua não exaustão. humana, e a pessoa fica ali, a pessoa aí os entornos nem percebe que você está ali na luta, e Sim. talvez aquela pessoa, né, eu nunca vi diretamente, mas eu também acabei de descobrir isso e vou prestar atenção nos ambientes do esporte que eu tiver, que às vezes a pessoa desconta uma coisa sexual dela em outra pessoa só por raiva, de desejo que aquela pessoa não pode ser dela, não pode. Que É muito loucura louco, né. isso, né, E a gente? gente, né, no esporte a gente convive muito com as pessoas, é com o corpo, né, o tempo todo você tá ali passando com shortinho, às vezes tá de calcinha, vestiário, então é um lugar que a gente precisa de um olhar melhor, porque tem muito assédio. Você falou muito também agora daquela menina que não quis participar, que ela falou que tinha que cuidar da saúde mental dela. Era ginástica olímpica, É, não era a ginástica olímpica. americana? É, que ela falou que Sim, não ia, que era sim, favorita no prêmio. Todo mundo começou a indagar sim, isso. Como assim ela não vai exato. Mas representar a saúde mental? Tem um cuidado com a saúde mental de um atleta? olha, melhorou muito de quando eu comecei. Hoje tem um psicólogo, mas normalmente não, a maioria não se confia tanto nesse psicólogo, porque ele é parte da comissão Hum, técnica. Existe um medo, eu acho que devia ter uma coisa mais privada, claro, né, desse lado psicológico, mas ainda é muito, assim, eu acho que a Simone Biles, né, ela abriu portas,
desistindo. Porque a gente é demais, assim, ó. Nunca desista, nunca desista. Você não Às vezes pode você nem desistir. sabe, aquilo nem é seu talento, não é nem seu amor, não é nem o que você quer, e você não tá ali desistindo por outras pessoas. Então ela, com certeza, teve as críticas todas, mas ela abriu também, a mesma coisa que eu falei da Tiffany, uma porta gigantesca. Porque a gente já nasce, né, tendo que Sim. acreditar em alguma coisa que a gente nunca viu, né. Eu sou cristã, tá, gente, pra não ter nenhum conflito, mas você já te fazem acreditar que aquilo é certo, né. Então você vê a vida assim, né, você tem que estar sempre, sabe, você tem que ser mãe, você tem que ser mãe, você tem que ser a melhor empresária, aí você joga vôlei, você é olímpica, aí você parou, você É tem uma que ser cobrança, né? então vai existir sempre isso. Por isso que eu falo que é sempre o mais importante, que essa nova era tem visto bastante gente, né, que é você mesmo se procurar. A gente tem que entrar pra gente, né, dentro, senão a gente fica louco. Mas a Simone abre uma porta gigantesca pra mostrar que desistir nem sempre é a pior coisa do mundo, sabe? Sim. Porque a gente que joga Olimpíada, igual o conto de Atenas, né, que a gente perdeu, era um time que era pra ser campeão, a gente foi massacrada. Só que a gente passou por todas as etapas, todo mundo teve seu sacrifício, teve mãe que ficou longe do filho pra estar na seleção 40 dias, dores, cirurgias. Só que aí quando você perde, é tipo assim: "Nossa, não fizeram nada". E quando você ganha: "Nossa, essa história", lógico que tem a medalha, claro que a história tem que ser mesmo, ter maior glória, mas a luta, as dores, a jornada, o Você acha que sacrifício brasileiro é é o mesmo. meio escroto nessa parte? Tipo assim, Olha, eu acho. ficou em segundo, É. nossa, é uma Eu bosta. acho. Assim, nos né, tem os torcedores, né, que são fiéis, que são legais, que são bacanas, principalmente do vôlei, mas vamos falar do futebol, por exemplo, as pessoas, eu acho que judiam demais dos seus jogadores, sabe. Eu sou atleticana, sou mineira, né, e assim, o Hulk, que faz uma campanha belíssima no Atlético, joga um jogo mal, aí todo mundo odeia, aquele monte de notícia. A gente tem aí o brasileiro, né, que é o Neymar, que é um amigo querido. Gente, o menino é, tipo, é o nosso fenômeno do Brasil. E, lógico, você tem que cobrar ele jogar futebol, ele é um jovem, né, ele tem a vida dele particular que não me interessa, mas é o nosso, ele é do Brasil, ele É. leva o nome do Brasil em lugares que ninguém nem imagina. Então a gente tem que ter orgulho de ter essas pessoas, entendeu? De ter vocês, que têm a história como todas, como, né, todas vocês, né, têm histórias lindas aí, então eu acho que Não massacrar e exato, apoiar. cuidar. E às vezes a pessoa precisa de colo também, né. Às Você vezes você acha que apoiando alguém que jogou mal, talvez ele possa jogar muito melhor no jogo que vem, do que você ir lá e falar: "Nossa, agora você é o pior do mundo". você acha que é porque quando uma pessoa pega um status e chega no ápice, fica todo mundo tentando ver alguma coisa só pra derrubar? Não é Você acha louco que é uma isso? maldade isso? É uma não sei, isso é uma Eu coisinha também ruim não dentro da sei, pessoa, eu deve acho, ser, né, né. tipo, mas por exemplo, vou dar um exemplo bem ridículo, tá. Você mora lá na tua rua e o cara ganha dinheiro, compra um carro, deve estar roubando. É, Sabe essa coisa? Você acha sim. que isso é uma É coisa fake news, né, isso é uma escrotidão exato, dentro é da uma pessoa, né, escroto da falar isso. pessoa, com certeza. Deve estar dando pra estar lá, ó, sei lá, alguma coisa assim. Não, sempre. Não, eu que venho de grupo, né, imagina você conviver em grupo de mulheres, né, que você imagina quais são todo grupo tem os seus nichos, se a gente se dá bem Uhum, jogando. Mas sempre existe, é bem mais fervoroso nesse lado dos ciúmes, ou da sim. vontade de ser a outra. Desejar o outro, né. Exato, e eu sempre achei isso péssimo também, porque eu acho que a gente é nosso, você tem que valorizar o que é seu, mas tem que valorizar o da sua coleguinha, né. Sim. Se inspirar e querer ser melhor, Exato, não querer derrubar aquilo pra você brilhar, é isso? exato. É, mais ou menos isso, porque na verdade a pessoa tá querendo ser você, só que ela não vai conseguir ser você, ela pode conseguir chegar até onde você chegou ou ir a mais, mas você, eu, eles, cada um é cada um. Entendeu? Cada um Com a faz sua a sua história, com a história. sua jornada, isso não tem erro, nem acerto. Tem a sua vida, a sua oportunidade. Cada um faz de um jeito, mas eu acho péssimo também esse julgamento que a gente vive, sabe, 24 horas por dia. "Ah, ela é magra", sabe. Não, eu adoro magra, né, então porque tem até uma foto com você lá que eu acho maravilhosa, aí todo mundo fala: "Nossa, você tá" eu falo: "Gente, não tem como ficar bonito do lado dela. Olha Ah! esse corpo Ah! dessa mulher". Até parece, até parece. Gente, porque ela tem 41, 41, né, 41, e amor. ela tem o corpo talvez igual de 18. Imagina, mas É, eu ganhei uns as 10 perninha quilos. fina, a gente malha, Nada, malha, malha, gente. esse negócio não vê o bumbum, Gostosa, esquece. linda, elegante. Mas é que eu falo assim, Obrigada por essa conseguiu se parte manter, gostosa. né. Tomara que o meu namorado tenha ouvido isso. Brincadeira. Deixa eu te falar, talento só basta pra ser uma atleta foda? Não. Eu acho que o sucesso é treinável, entendeu. Lógico, se a pessoa tem um talento vamos fazer assim, você pega né, um jogador, Você, uma que tinha criança talento. super talentosa e tinha outras meninas igual a mim.
Só que assim, eu ia fazer o teste de corrida, o teste eu queria fazer 100 vezes a mais que ela. Entendi. Então eu acabava ficando melhor que ela. Você entendia que só o talento não ia bastar, você ia Exato. ter que E eu acho que às vezes eu vi também construções de grandes jogadoras, sabe. Eu vi a Sheila, né, que hoje é a nossa maior jogadora da história do voleibol, que eu já falei algumas vezes aqui hoje, que é da minha cidade. Ela começou no Mackenzie comigo, ela é 2 anos ou 3, ela é, tipo, uma categoria abaixo da minha, ela tinha 14, eu tinha 16, uma coisa assim. E ela já tinha ali as coisas, mas ela não era tão craque assim, então você vê a construção de um campeão, de uma das jogadoras maiores jogadoras do voleibol mundial hoje, né, que é brasileira. Você vê a construção, a pessoa vai se construindo, dedicando, treinando, treinando. Aí querendo. você querendo. Então eu acho que o sucesso é treinável. Então você vê construindo grandes atletas, né, treinando, preparando ele. Que tem uma frase que é muito boa, né, que eu sempre falo: se você treinar uma pessoa, se der oportunidade para ela, com certeza ela vai ser Ela vai melhor dar que o melhor. você. Então Não isso é estou mais te legal. ignorando aqui, tá? Tá. É porque eu abri a caixinha ali, eu falei para as pessoas mandarem perguntas para os nossos Ah, convidados, e eu vou ler aqui, tá? tá. Esse foi do Eric Mello, um beijo, meu amor. Ele falou: "Queria saber da Érica como são os exames que eles fazem com frequência para saber se eles estão tomando alguma substância que podem dar vantagens para eles durante os jogos. Parecem ser bem rígidos referente a isso. Também gostaria de saber sobre os patrocínios. Parece que é bem mais difícil para mulheres do que para homens, já que não tem muito incentivo do governo." Exato. É a primeira pergunta mesmo que eu me perdi aqui na Tá, primeira ele quer pergunta. saber como que são feitos os Ah, exames com sim. frequência, se Boa são feitos com pergunta. frequências para doping, Sim. do atleta ter um Sim, rendimento muito melhor. claro. Como que são feitos? Esse é o Eric Mello. Oi, Eric, boa pergunta. Então, eu acho que deveria a gente tem hoje, né, você tem um livro que você recebe com todas as informações do que você pode ou não tomar, principalmente quem está na seleção, né, porque é necessário, porque às vezes até a Neosaldina é doping. Mentira. Agora eu não sei como é que tá, mas na minha época ainda ela saía da urina em 4 dias. Então você tem todo um tempo, cada droga ou cada, né, que droga não é só maconha, Sim, droga é tudo que você usa remédio, que te dê um bem-estar. excitação, bem-estar, é. Então tinha várias coisas, até alguns de nariz que eu acho que já mudaram, tipo, tinha uma época que eu acho que não podia nem sorine, então você fica bem restrito mesmo. E os exames, gente, no clube é assim, você às vezes alguns clubes faz um exame antidoping pré-temporada, pra saber ali, mas Uhum. normalmente durante a temporada no vôlei não tem todo esse investimento, porque até é caro. Mas na seleção eles chegam de surpresa pra Você não fazer doping. sabe. Eles não te avisam, justamente pra você não ter data, né, que tem gente Sim, tem drogas que saem muito rápido, então sim. eles vão te avisar. Então tem sempre esse cuidado e sempre te informam, mas eu acho que tá melhorando a informação, claro, com os casos que aconteceram, isso tudo muda um pouco todo o sistema e hoje tem muito mais informação e sempre é nesses testes surpresas ou os clubes fazem algum teste antes da Superliga. Durante o campeonato, você tem doping em quase todo jogo. Ah, ele quer É. saber também, sobre os patrocínios. Parece que é bem mais difícil para mulheres do que para homens, já que não tem muito incentivo do governo. Ele quer saber como funciona. Exato, né, hoje o esporte amador a gente, né, precisa de incentivo, a gente precisa, né, que os empresários entendam quão importante é para o país primeiro, e segundo, assim, como tinha falado pra Giane, eu vi muita coisa mudando nesse processo todo, né, nesses 25 anos que eu tô no vôlei. E hoje, os patrocinadores são menores sim, mas eu já vejo muito mais patrocinadores querendo investir nas meninas, como a Rosa Maria, que é uma jogadora que tá aí fazendo o maior sucesso, né, do Sim, Sul, Carol Gattas, que tem 41 anos, foi pra seleção, então tem toda uma preparação que elas fazem, né, que aí ajuda nesse lado com médico, com pessoas sim. que olham, falam, são pessoas sérias, né, que fazem ajudam elas nesse processo, que viram patrocinadores, mas ainda, em algum outros esportes, é diferente, mas no vôlei, a gente conseguiu um degrauzinho a mais, da gente ter bastante meninas hoje que são patrocinadas. Agora no futebol feminino, a gente já não vê isso, né, então, aí já é outra área que eu nem posso falar com tanta propriedade.
Pergunta do Vitor Papi _oficial. Queria saber os cuidados que a Érica Coimbra tinha com a pele enquanto jogadora e depois que se aposentou as joelheiras. Ela tá como um vinho, cada vez mais linda com o tempo. Oh. Ai, Marido vai casada! ficar com ciúmes. Ai, Vitor lindo. Então, querido, na verdade, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra ela. A Leila sempre usava uns creminhos de olhos, assim, eu tinha 20 anos, elas já são quase 10 anos, 29, elas usavam umas coisas, e eu sempre, desde lá, que eu comecei a viajar internacional, muito chique, né, gente? Comecei a usar Os tudo isso, produtos sempre tudo usei. gringo. Tudo, gente, tudo gringo, viu, gente? Até descobri o agora, que eu não posso, vocês podem falar num monte de, mas o Bepantol, que eu tô amando. Lógico que você pode falar Cara, tudo aqui, o amor. Bepantol é uma coisa da vida, né? Até brincar Jura? com o Vitor, tô passando Bepantol e passa make. Não, mas hoje em dia Assim, melhorou muito também os sim, produtos no Brasil. Antigamente exato. não Mas existia. é que eu tô gostando mesmo. A gente Minha só tinha avó que me leite de indicou. rosa e era um outro É. com uma embalagem verde lá que eu não lembro. A gente só tinha só esses dois, por É, exemplo. isso. A minha avó tem 96 anos e ela usa Bepantol também, então ela... Neto, isso já tem anos que eu uso. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu aprendi com as meninas a usar o creminho. Agora, lógico, né, gente? 4.2 as coisas começam a mudar. A gente já tá pensando daqui a pouco fazer um preenchimentozinho aqui, um negocinho aqui, o Botox sempre. Usar a tecnologia toda aqui. E os filtros. Como você quiser ficar, bota um filtro. A cada dia você vira um rosto. O Sampa Bem Cool. Érica Coimbra. Qual a maior mudança no seu corpo pós-aposentadoria no esporte? Essa é a coisa mais... Uma boa pergunta. Que, né, a gente que tá, né? Assim, eu engordei, ganhei, assim, uns 8 quilos desde que eu parei até 2022, né? Porque eu treinava 6 horas por dia, a minha vida inteira. Então, sempre tive aquela, né? Sim. Perna gostosa, bundinha dura, abdômen sarado. Então, é uma pergunta boa como mulher, porque, várias pessoas me veem ralando na academia, porque hoje eu luto contra o tempo, porque eu treinava 6 horas, agora eu treino 1 hora, né? Vocês jogam beach tênis, então o seu corpo é humano, é mulher. Os hormônios Sim. faltam do mesmo jeito, as coisas mudam. Então, eu falo que foi um período também bem difícil. Crescer o quadril, tudo aquilo que acontece com uma mulher, barriguinha, esse culote, que eu falei, gente, nossa, o que né? Eu falei, pela mesma doença, eu podia ter dado um pouquinho mais de sem culote. Eu sempre brinco com isso. Porque cresce umas coisas mesmo e é difícil, mas eu tô na corrida. E agora eu comecei de novo sério, porque eu quero voltar pro meu peso antes, né? Porque Mas incomoda. Eu tem... não ligo quem gosta, mas assim, pra mim, Érica é uma coisa que me incomoda, que sempre fui leve, né? E sempre achei lindo os cabides da vida, assim, né? Uns cabides bonitos, assim, igual você tem o corpo. Eu achei gente magra, linda. Então é uma coisa minha. Então eu luto contra esse processo, não pra ser magra igual você, porque você tem uma estrutura, eu tenho outra, né? Eu tenho uma Sim. massa, porque eu fui atleta, minhas costas é desse Sim. tamanho, né? Então é isso, é esse processo que a gente vive como qualquer outra mulher mesmo, de treinar, fazer dieta e correr atrás e ter inspirações, pessoas, entendeu? Até porque Bota muda, a foto né? da Giane lá na geladeira e fala, Ai, eu amor, quero então vou esse deixar braço. você ficar bem feliz. Vamos jogar um beach tênis, você vai ver, você vai ficar felicíssima. Eu quero esse braço. A coordenação zero, a força zero, você vai ver. Agora, qual é a dica? A gente tá... Obrigada a todos que mandaram as perguntas Gente, ó, lá no Insta. beijo. Eu não vou ler todas, porque senão não dá tempo. A gente tá quase acabando já. Eu queria que você desse uma dica para quem tá começando a carreira esportiva. Ó, a primeira dica que eu acho que eu daria para um jovem que tá começando, a primeira coisa é estude, sabe? Estude, não deixa o seu estudo pelo seu esporte. Segundo, nunca deixe ninguém falar que você não é capaz de chegar aonde ele não chegou, porque a jornada e a caminhada é sua. E se você acreditar em você, se você entrar para dentro de você, se você se dedicar, se você nunca se sentir melhor que o seu coleguinha e continuar a sua luta, a sua jornada, você chega lá. Porque na estrada de um grande atleta, praticamente 100%, ele tem espinhos, ele tem dor, ele tem luta. Ninguém é super-homem ou, né, heroína. Mas a gente aprende desde pequenininha, né, desde lá da categoria de base, que a gente tem que escutar o nosso professor. Ele vai te encaminhar na melhor educação dentro do seu esporte, no seu talento possível dele. Então é isso, é sempre escutar o seu professor e sempre acreditar que você pode, porque
É só você que pode, ninguém vai poder por você. Você assistia os teus jogos pra melhorar, alguma coisa assim, ou não? Olha, tinha que assistir, né, porque o Bernardinho isso é engraçado também. O Bernardinho botava a gente pra ver vídeo, filho, onde parar? Parava lá no aeroporto de Paris. Que muda Ele isso, não levava a gente muda? lá pra fora no estacionamento pra treinar, depois ver vídeo. Pra gente fazer escala, sabe, escala Sei. que faz pra ir para o Japão. Ele botava a gente no aeroporto, alugava uns hotelzinhos Treinava. ali, treinava, tinha gente até vomitando durante o treino. Aí ia lá, colocava os vídeos, aí você chegava no Japão depois de Zureta. Zureta, aí tem um processo ali de adaptação, ele botava a gente pra ver vídeo nos horários que você tava, assim, dormindo. Então a gente via, aprendeu. Você tem que ver os movimentos, né, porque como a gente trabalha muita repetição, você começa a ver o seu movimento, você vê aonde a outra jogadora Achou uma brecha. qual é o melhor movimento da outra jogadora, principalmente a gente que vai bloquear ela, né, que o bloqueio é aquele que Sim. separa o outro atacante, de, tipo, 100 bolas, ela tacou quantas pra diagonal, quantas pra paralela, aí você começa... Então é importante você se ver e ver o adversário sempre, porque é da vida, né, eu acho que isso faz parte da vida do esporte, porque sempre você tem que estar querendo ser o melhor, mas você tem que estar sempre vendo alguém melhor que você, pra você aprender, né, então eu acho que o vídeo traz, né, isso muito pra gente no esporte. Ai, eu amei, gente, eu tô com a minha ídola. Foi o Ah, então mais, nós, amor, eu lindona. amei de paixão. Ai, Obrigada que mesmo por bom, você ter também vindo. amei. Foi o Obrigada, máximo. desculpa o choreiro aí no começo, gente, Amor, mas... e que bom que você compartilha isso, porque muitas pessoas não conhecem isso. Exato, Você verdade. ajuda pessoas a entenderem como realmente ela consegue ir atrás pra não sofrer do jeito que você Exato. sofreu. Eu E acho nem se super esconder, né, porque pra mim a dor maior são das que estão Amor. escondidas, sabe? Então. E isso não é só da minha síndrome, né, hoje a gente vive num país que luta aí tanto, que não vem na cal, todo mundo sabe a sua luta, mas a maioria tem muita gente se escondendo. Isso é normal, Se isso não escondendo é... de ser honesta, se escondendo de ser lindo, linda, se escondendo, sabe, de ter um caminho na vida. Então, eu acho que a minha missão hoje em dia é, pouco a pouco, trazer a voz dessas pessoas escondidas, pra elas se mostrarem, porque ninguém tem culpa de nascer Óbvio, doente, óbvio que ninguém. não. E principalmente é uma forma da gente falar, é a forma de salvar outras pessoas. E Então acho que quebrar a gente esse tem que tabu também. compartilhar. Com certeza, um tabu que já era pra estar quebrado, né, a gente já tá em Não, mas a 2022, né. falta de informação é uma ignorância, nas pessoas Exato. traz uma ignorância, óbvio. Falta de informação e maldade, né. Então, isso aí a gente tem que esquivar do mundo, que o mundo é cruel. Isso aí, Passa vamos tuas lá. redes, que as pessoas possam falar com você, Ai, saber das gente. novidades. Tudo que quiserem saber de meu Instagram é @ericacoimbra, página oficial Érica Coimbra, TikTok agora, Érica Coimbra, Arrasou! vôlei. No TikTok tem uma Érica Coimbra vôlei. Vôlei, Se quiserem se divertir, vai lá, passam lá, tá bom? A gente também, se precisar de informação sobre assim, ou sobre o vôlei, uma dica, ou quiser dar vida, contem comigo, tá bom? Obrigada, viu, amor? Vou agradecer de novo, porque você é uma pessoa inspiradora. Aham. É difícil ter uma pessoa como ídolo, de realmente admirar a pessoa como ela é e o trabalho dela, e você é uma dessas pessoas que eu Ai, que admiro linda. claramente. Parabéns, viu? Viu, amigas? Tá bem aí! Agora eu tenho a minha capa de caderno ao vivo. Vamos reproduzir uma. Ó, segue a gente no Instagram, close_podcast. Sim. No YouTube é aqui que você tem que só apertar o sininho pra saber o próximo vídeo quando vai estar no ar. É isso, pra saber, não é isso? Vai saber. Você viu que eu não assinei, né? Ou eu não apertei o sininho. É porque eu tô aqui, eu que ponho assim, o vídeo no ar. Ah, mentira, não sou eu tô da equipe. Ah, tudo bem, fiquei toda enrolada aqui. Mentira, eu vou apertar hoje, eu já apertei. E no Spotify é o Close Certo com Giane. Amor, amei, obrigada, eu também, amor, viu? verdade. Obrigada, viu? De verdade E a gente é mesmo. da mesma terra, né? Autona. Nossa, exato! Menina, a gente é o mesmo... Os ETs os mesmo se ninho, né? encontraram,